Amém? Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. O chamado do profeta Jeremias é uma passagem que tem vários pontos que nós, quanto mais meditamos, mais descobrimos. Mais meditamos, mais o Espírito Santo vai nos dando lições preciosas. E aí, quando nós vemos a revelação das lições bíblicas, só existem dois caminhos: ou nós nos submetemos a elas, ou continuamos a viver a nossa vida natural. Nós passamos a viver uma vida espiritual quando nos submetemos às lições que a Bíblia nos revela. Aí a nossa vida é espiritual. Mas se não quisermos nos curvar à palavra, à soberania da palavra, vamos dia a dia viver uma vida natural. Podemos até estar dentro da igreja, podemos até ter 20, 30 anos de frequentar a igreja, mas vida espiritual é para aqueles que se rendem à palavra, isto é conversão. E este conhecimento da palavra só vem mesmo com meditação e busca dia a dia da revelação bíblica. Como Jesus falou, examinai as Escrituras. Então, diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias, e no verso 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu sei que uma turma mal intencionada diria logo: está aí, predestinado, né? Nada absolutamente a ver. A predestinação é uma doutrina horripilante, a predestinação é uma doutrina altamente diabólica. Não interessa se Calvino pregou predestinação e a história o tem como um santo homem. Se pregou predestinação, anulou a cruz de Cristo, para mim é filho do diabo, doe em quem doei, nisso eu estou apostando a vida. Qualquer doutrina que cancelar a cruz de Cristo tem toda a minha injúria e a minha indignação, porque na cruz de Cristo está a minha redenção. Amém, querido? Foi aquele sangue que nos redimiu e aquele sangue que fundou a igreja. É aquele sangue que nos tem dado a cura, nos tem dado a libertação e a autoridade sobre todo o principado e toda a potestade. Não vamos engolir jamais nenhuma doutrina que apague a cruz de Cristo. Tenha vindo ela de quem quer que tenha vindo. Amém? Porque maior é o Cristo que nós servimos. Mas aqui está revelado que, como diz lá em Apocalipse, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Não existiu nenhum cordeiro imolado, muito menos antes da fundação do mundo. Tudo aquilo é uma figura simbólica, e essas narrativas revelam o quê? A onisciência de Deus. Deus, sabendo que Jeremias era aquele que ia se enquadrar aos desígnios e propósitos dele. Então, por isso é que ele diz, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O que quer dizer eu te santifiquei? Separei, né? A palavra santo significa separado.
eu te santifiquei, quer dizer, eu te separei, ó, eu estou de olho em você para esse propósito aí. E vai dizendo, então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Irmãos, não é só de hoje, desde o começo da minha caminhada, no meio evangélico, o Espírito de Deus me revelou uma coisa que eu guardei com um carinho muito especial, mas guardei mesmo no meu coração, trancado a 7 chaves, e isso eu não deixo sair de jeito nenhum. O Espírito Santo me mostrou na revelação da palavra que todos aqueles que foram líderes evangélicos, que ele realmente chamou para isso, eram aqueles que não queriam ser, não se achavam com condições, não se achavam capacitados, não importava o estudo que tinham, não importava a cultura, eles diante do chamado de Deus, eles queriam voltar atrás, eles não queriam, eles relutaram. E assim foi com Gideão, assim foi com Moisés, assim foi com muita gente. E isso o Espírito Santo me mostrou, que aqueles que eram chamados para liderar o povo de Deus, eram aqueles que não tinham o desejo de serem líderes no meio do povo de Deus. Esta é uma lição que eu não abro mão de jeito nenhum. Aqueles, irmãos, que querem liderar, têm espírito de possessão, têm espírito de domínio, têm espírito de privilégio. Servir no reino de Deus não é servir para ser servido, é servir, simplesmente servir. Jesus disse, eu vim ao mundo para servir e não para ser servido. O Rei da Glória não veio aqui para que os homens o servissem, veio servir. E hoje os seres humanos têm o espírito de possessão, o espírito de domínio, como acontece por aí, lideranças que escravizam mesmo os membros são verdadeiros escravos, encabrestados como mulas e cavalos. Estava ouvindo no rádio esses dias lá, uma tal de bispa, dizendo que estava convocando a igreja para os 52 dias de jejum. Que escravidão, que ignorância, que estupidez. Mas se eles não pregarem essas tradições fúteis, sem sentido, vão pregar o quê? Não conhecem Bíblia. São igrejas que não têm escola dominical, a não ser aquelas revistinhas para acompanhar. Se eles não se utilizarem dos jejuns e dos rituais, das ceias, o que eles têm mais para dizer? Não tem mais nada, não conhecem Bíblia, não tiveram tempo de banco, não estudaram, não receberam a revelação, tinham ânsia de liderar, queriam destaque. Então estão hoje martirizando uma multidão que nunca se perguntou, Senhor, é aqui mesmo que tu me queres? Eu quero um sinal, se o Senhor não me der um sinal, eu estou saindo. Eles nunca perguntaram, sempre se submeteram. Então o que acontece? Lideranças não levantadas por Deus estão martirizando uma multidão. Isso não é novo, isso acontece desde o começo da história, e o Senhor fala pelo profeta Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Um povo sem conhecimento, meu irmão, é um povo zero à esquerda, é um povo que só serve para o serviço braçal, para a escravidão. É isso que serve um povo sem conhecimento. Então, aqui está uma característica que demonstra que Jeremias é o homem certo. Ele diz, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Imagina, alguém com uma expressão dessa, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Como é que não sabe falar com uma expressão dessa? Sabia falar e sabia muito bem. Ele está tentando sair pela tangente. Diante da responsabilidade espiritual, ele está falando, não, quem sou eu para falar em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso? É isso que ele está querendo dizer em outras palavras. Mas o Senhor me disse no verso 7, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás,
e tudo quanto te mandar, dirás. O que Deus está mostrando para Jeremias? A simplicidade do que é servi-lo, dentre outras coisas. A simplicidade do que é um ministério. O que é um ministério? É ouvir Deus. Fala, Senhor, é isso? Ó, irmãos, é isso. Fala, Senhor, ABC, irmãos, ABC. Fala, Senhor. Está entendendo, irmãos? Deus está mostrando isso. O que eu te mandar falar, tu fala. É simples assim. Você ouve de mim e transmite. E aonde eu te enviar, você vai. É só isso. Ministério, irmãos, é isso. Ministério é uma simplicidade muito grande. Mas, como diz lá Eclesiastes, no capítulo 7, lá no final, né? Isso eu achei, que Deus criou os homens perfeito, mas eles procuraram muitas invenções. Então o que acontece? O ministério hoje é a mesma coisa. Os homens estão criando moda. Então eles acabam se perdendo, complicando, caindo da graça, entrando para a idolatria e destruindo o povo. Hoje o que nós vemos? É a água que veio do Rio Jordão. Por que a água que veio do Rio Jordão? Se Jesus pregou ali tão pertinho daquele Rio Jordão, nunca sequer batizou ninguém nele. A Bíblia não diz que Jesus tenha batizado uma pessoa sequer no Rio Jordão. Aquilo foi ministério de João Batista. De Jesus para cá não se vê aquilo. Por que essa exaltação às águas do Rio Jordão? Porque a composição da água do Rio Jordão não é H2O, é diferente da água do resto do planeta Terra. Então os homens estão procurando invenções, estão querendo aparecer, estão querendo destaque, estão querendo ser os melhores. Mas aqui nós vemos uma simplicidade. Ministério é você ouvir de Deus e obedecer. E é por isso que eu sou redundante em falar. Tentaram me consagrar a 1000 coisas nesses anos de evangelho e eu sempre rejeitei. E eu dizia exatamente o que está dentro desse contexto. Não, aquilo que Deus me mandar fazer, eu vou e faço. Não, mas consagração é bom, dá status. Eu vou chamar o fulano, fulano tem nome no meio evangélico, é ele que vai te consagrar. Eu falei, negativo, eu nem conheço fulano. Não, mas ele é muito conhecido. Jesus é mais conhecido que ele. Amém, irmãos? Jesus é mais conhecido. Pelo menos no reino ao qual eu quero servir, Jesus é mais conhecido. Tem homem aí na terra que está com título de que é mais conhecido do que o próprio Cristo. Irmãos, outra coisa, a responsabilidade de um homem de Deus. Veja bem, aonde eu te enviar, querido, se você é servo de Deus, nós temos que aprender a nos colocar na nossa posição. Vou lá, não posso ir, por quê? Porque o meu Deus não me mandou. Vou acolá, não posso ir, por que tu não pode ir? Porque o meu Deus não me mandou. Eu não sou mais, a partir do momento que eu coloco a minha vida no altar, amém? Você colocou a sua vida no altar? Você abriu mão da sua vida para servir a Cristo Jesus? Porque ele falou, aquele que não renunciar, não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e me seguir, não pode, não é digno de mim, não pode herdar o reino de Deus. Não é isso que a Escritura nos revela? Então nós abrimos mão da nossa vida, porque Jesus disse, aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim vai. Então nós demos a nossa vida no altar de Cristo. Não é esse o nosso propósito? Colocar a vida no altar de Deus? Eu não sou mais dono da minha vida, eu não sou mais dono do meu nariz. Enquanto eu não entender isso, eu não poderei ser um servo perfeito de Cristo. Eu não tenho direito mais a escolher o que eu vou fazer nessa terra, senão a minha vida não pertence a Deus. O que a minha vida tem que traduzir, as ações, aquilo que envolve a minha vida, o que tem que surgir sobre a minha vida, tem que ser trazido e determinado por Jesus Cristo. Aí sim eu posso ser enquadrado como um servo de Deus. Servo tem vontade própria? Servo não é governado por um Senhor? Por que nós dizemos Senhor, Senhor e não fazemos o que Ele nos manda? A realidade é muito simples.
mas alguns não meditam e se torna muito complicado. Se eu sou servo, irmão, eu não tenho mais vontade própria. Eu não sou dono do meu nariz. Eu não posso dizer, eu vou fazer aquele grande negócio. Aquilo ali é 2 mais 2 igual a 4, está tranquilo. Não, eu não posso. Por quê? Porque eu não sou mais dono do meu nariz. A minha vida agora, Paulo diz, aquele que milita nas coisas de Deus, não se embarace com as coisas do mundo. Que tem de crente que se meteu em embaraço com as coisas do mundo? Não, mas isso aqui é de Deus, vai ser uma bênção. Jesus falou que vai ser uma bênção. Se ele não falou, cuidado. Eu sempre digo, quando Jesus não deu a palavra, é bem possível que o 2 mais 2 nunca dê 4. Se Jesus não estiver no negócio, meu irmão, a matemática, que é a ciência mais exata do universo, pode virar uma loucura. Então, é essa simplicidade. Se eu te enviar, você vai. Então, Jeremias, o negócio é o seguinte, toma cuidado também, porque se eu não te enviar, é melhor você ficar na tua. E aí diz também, e tudo quanto te mandar, tu dirás, olha, eu estou te chamando como um profeta, Jeremias, vou derramar unção, poder sobre a tua vida, mas não pensa que você vai sair por aí, eu sou profeta por causa olha a visão, isso, aquilo, eu vou testificar, e depois tu vai sair por aí falando que tu bem quer, não. É o que eu te mandar, tu dirás. É responsabilidade ser servo de Deus. E quanta gente reprovada. Porque as pessoas querem mais falar do que ouvir, querem ir aonde bem entendem, depois as coisas começam a dar errado, e ainda dizem assim, Senhor, eu sou teu servo, eu estou te servindo, por que está dando tudo errado? Porque está indo aonde Deus não mandou, e está falando o que Deus não ordenou. E ele diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, aqui eu entendo que quando nós temos um ministério, Deus traçou o começo, o meio e o fim. Não temas, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se você estiver andando dentro do que eu quero, falar quando eu te ordenar, ir na terra onde eu te ordenar, enfim, se você não estiver fora dos meus planos, eu sou contigo para te livrar. Então, quer dizer, o que Deus está dizendo? Você não parte dessa terra, você não é abatido, você não é derrotado, enquanto eu não permitir que alguma coisa aconteça sobre você, não vai acontecer nada. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O soberano, o que tem autoridade, o que tem domínio, o que ordenou com o poder da palavra e criou o mundo, o que trouxe o homem à existência. Eu sou o Senhor e eu estou dizendo, e eu honro. Depois Deus vai dizer mais um pouquinho à frente, no verso 12 para ele, para que ele fique mais firme, né? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias. Ou seja, eu estou te dizendo que eu sou contigo, acabou. Se um fio do teu cabelo cair, é porque eu permiti. Se o teu dedinho torcer, é porque eu permiti. Se alguém te der um beliscão, é porque eu permiti. Se alguém arrancar a tua cabeça, é porque eu permiti. Eu sou o Senhor. É porque eu permiti. A tua vida não é minha, não está no meu altar. Apenas vai aonde eu te mandar e fala o que eu te ordenar. Ser servo é coisa tremenda. Mas não é fácil. Não é fácil. Então ele diz, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Irmãos, para nós servirmos na seara do Senhor, o que nós temos para essa grande obra? Nada. Vezes nada, não temos nada. Jesus já disse, sem mim, nada podeis fazer, nós não temos nada. Aí o Senhor, reconhecendo que nós não temos nada, o que ele faz? Ele dá as armas para Jeremias, ele diz, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Jeremias, para você fazer a obra que eu tenho contigo, eu mesmo vou te dar as ferramentas, está aqui.
Por isso, meu irmão, que lá em Apocalipse diz o quê? Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, não herdará o dano da segunda morte. Ao que vencer, sempre ao que vencer. Deus só trata com vencedores. Não existe prêmio de consolação para os derrotados, nem existe, enfim, não existe nada para os derrotados. Por quê? Porque a exemplo de Jeremias, está dizendo assim, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Ou seja, o recurso, as armas, o necessário para vencermos, para triunfarmos, Deus nos dá, e o que Ele nos dá é suficiente. Por isso Ele não tolera perdedores. Os perdedores, o que vão ouvir de Deus? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, não tendes parte no meu reino, e por aí vai. Aí diz assim, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Quer dizer, Jeremias está investido da palavra de Deus, e Deus está dizendo que põe ele sobre as nações. Você tem ideia de qual é a sua posição em Deus? É aquilo que eu já falei em outras oportunidades. O dia que a igreja descobrir qual é a posição dela, a terra treme, meu irmão. Sai dos seus eixos. Os reinos da terra, vai ter presidente, vai ter governador, vai ter homens do império entrando na igreja para pedir misericórdia. Só que a igreja não descobriu o seu poder. Eis que ponho-te sobre as nações. Isso aqui é a palavra de Deus mesmo? Deus é mentiroso? Ou isso aqui é uma realidade? Eu posso apostar a vida nisso que nós estamos lendo aqui? Sim ou não? Então qual é a tua posição, meu irmão? Qual é a minha posição? É aquilo que já foi prometido. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu está intacto. Não serás abatido. Eu te ponho sobre as nações. E tem mais, hein? E sobre os reinos. Acabou. Você, Jeremias, está acima de tudo e de todos. E o que eu coloquei na sua vida, olha, é para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Está entendendo? Qual é a nossa posição como igreja? Esse é o chamado de quem? Só de Jeremias? Não, não é o chamado só de Jeremias. O que o Senhor Jesus nos tem dado? As suas palavras. Não foi isso? Jesus não passou a sua vida aqui na terra ensinando, dando palavra, depois ele chega no final, quando ele vai embora para o céu, e diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei uso o quê? Das palavras que eu já ensinei. Ele nos deu a palavra. Se ele nos deu a palavra dele, nós estamos sobre as nações e sobre os reinos. Ora, mas isso não é novidade nenhuma. Que novidade tem isso? Se lá em Isaías 61:6 diz, e Apocalipse 1:6 também diz, que o Senhor com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Rei é quem reina. Quem manda no planeta Terra somos nós, irmão. O dia que a igreja cair na real e vestir essa camisa e apostar a vida nessa palavra, aí, meu irmão, as coisas vão mudar. Aí vai se ouvir, sabe o quê? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Por quê? Foram investidos. Quando partiram, voltaram para Jesus, Jesus disse que, olha, eu via Satanás como um raio cair do céu, destronado. Vocês foram na autoridade, na unção. Eles vieram, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. É mesmo. Eu vi Satanás destronado. Eu vi ele como um raio cair do céu. O que eles levaram? Não levaram bolsa, não levaram alforje, não levaram 2 túnicas. O que eles levaram? Palavra, as mesmas dadas a Jeremias, as mesmas dadas, enfim, a nós. Entende, queridos? A nossa posição é uma posição tremenda, mas, irmãos, só tem um caminho
é vencer pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e entregar a vida confiantemente nestas palavras, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas o que perder por amor de mim, quem é mim aqui? Esse mim quem é? Jesus, mas João capítulo 1 diz que ele é o verbo divino. O que é o verbo? É a palavra em movimento, é a palavra em ação. Em Apocalipse 19 diz que ele, pelo nome qual se chama, que é o verbo divino ou a palavra de Deus. E Jesus nos deu a sua palavra. O que ele nos deu afinal de contas? Se ele nos deu a sua palavra e o seu nome, ele nos deu o dele mesmo, nos deu o Espírito Santo. Por isso nós é que reinamos, mas reinamos quando vestimos a camisa desse reinado, senão não reinaremos. Não adianta você ter uma arma que não sabe usar. Não adianta você ter uma arma que não conheça os limites de alcance dela. Não adianta você ter uma arma que você não sabe trabalhar com ela, não entende qual o potencial dela. O que adianta um soldado chegar no quartel e alguém dar uma granada na mão desse soldado? Se não explicar a que distância ele tem que lançar, sabe o que acontece? Ele mesmo morre com a própria arma. Tem que explicar para ele, olha, isso aqui você tem que lançar dessa maneira, a uma distância X, e você quando lança isso, você tem que cair para o chão numa posição tal, senão você morre com a sua própria arma. É o que está acontecendo com muitas igrejas hoje, de Bíblia na mão, sendo trucidadas, martirizadas, horripilantemente destruídas, porque são igrejas com armas que não sabem usar, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Não aprenderam a apostar a vida no que está escrito, como Jesus deixou o grande exemplo, lá em Mateus capítulo 4, veio o inimigo contra ele, ele disse, está escrito, venceu. O inimigo veio de novo, ele disse, está escrito, venceu. E o inimigo veio de novo e ele disse, está escrito. E as três expressões que Jesus usa contra o diabo, a respeito do que está escrito, elas estavam escritas aonde? No Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo Testamento. Aquelas palavras que Jeremias recebeu lá, essas são as palavras que a igreja recebeu aqui. Israel vacilou lá, e a igreja tem infelizmente vacilado também aqui. Se não, irmão, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil estaria pegando fogo. O problema é que os cristãos estão acostumados com uma vidinha social, casa, trabalho, igreja. Não tem luta, não rasga o céu no poder da oração, não vasculha a Bíblia, não estuda. Colocam os seus filhos para estudar química, física, matemática, informática, porque tem que ganhar dinheiro, mas não ensina o seu filho a conquistar a sua própria alma e o mundo para Cristo. Esta que é a realidade. A igreja está dormindo em berço esplêndido. Agora, os que despertarem vão ver a glória de Deus. Tem muito crente sofrendo de muitas maneiras, abatidos por mil coisas, por enfermidades, por balas. Tem sim, mas tem crente que está de pé. Amém, meu irmão? E o nosso trabalho é para que você fique de pé. Não é vida de igreja que salva ninguém, não. Nós temos que ser igreja e por onde passar, deixar o bom perfume de Cristo. Aonde Ele nos enviar, vamos. O que Ele nos mandar falar, fale. Irmão, não te cales. Deus não conta com covarde. Amém? Quando Ele dá uma palavra, vai e fala, não interessa. Ele disse para Ezequiel, Ezequiel, eu sei que esse povo é de dura cerviz, é um povo obstinado de coração, e eles não vão te dar ouvidos. Eles têm a face deles que nem a pederneira, mas eu faço a tua face como diamante. Vai e fala, e quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que houve um profeta no meio deles. Isso basta. O meu propósito é esse, que eles saibam que houve um profeta no meio deles. Se eles vão ouvir ou não, depois eu ajusto conta com eles. Amém, querido? Seja servo. Agora, enquanto você disser que você é dono do seu próprio nariz, irmão, você ainda não é um servo como deveria ser.
Não sai por aí fazendo negócios, não sai por aí conquistando aos olhos naturais. Não, deixa Deus mover. Busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar e deixa Deus trazer sobre a sua vida aquilo que Ele bem deseja. Amém. E assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.